Fala moçada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser um pouco mais sobre história. A gente vai falar um pouco mais sobre taxa de juros, como é que isso foi construído dentro da economia e até a sociedade pelo qual a gente conhece hoje. Antes da gente poder iniciar a nossa abordagem no vídeo de hoje, eu vou pedir aqui o seu like e também a sua inscrição, que isso é muito importante para fortalecer a cena local de quem produz esse tipo de conteúdo. Bom, imagina que a gente está lá no século XIX, entre o século XIX e o século XX. A gente tinha naquela época o padrão ouro. Quando você ia nas financeiras, nos bancos, nas casas de depósito, depositar suas riquezas, que naquele momento, né, da economia e da antiguidade, a gente estaria falando que era você ia depositar ouro nos bancos, nos cofres dos bancos, o banco emitia um recibo para você. E quando o banco emitia um recibo para você, você comercializava esse recibo, né, como se fosse o dinheiro daquela época. Depois esse modelo foi evoluindo e de fato virou dinheiro e os bancos poderiam construir riqueza a partir disso, porque eles percebiam que os clientes, quando depositavam o ouro, eles nunca sacavam todos de uma vez, eles sacavam apenas um pedaço. Posteriormente a isso foi criado o modelo de reserva fracionária que a gente conhece, que é adotado pelo Banco Central. Nessa ocasião, a gente via que os bancos quebravam o efeito dominó, porque eles iam emitindo a sua própria nota e construíam, né, o próprio dinheiro. Então, corridas bancárias eram comuns quando surgia algum boato que algum banco poderia quebrar e não existia alguém para poder conter e controlar os índices de liquidez no mercado. Naquela época, o mercado precisava de uma coordenação da oferta dessa moeda, uma estabilidade da moeda e também o controle de liquidez. Então, basicamente, a moeda não era um papel, ela era uma moeda, de fato, que representava uma questão de confiança fiduciária a respeito de quem negociava esses recibos, que naquela época era um recibo de ouro. Então eles imaginavam simplesmente o seguinte: sempre que você quer melhorar ou piorar a questão dos preços de alguma coisa, você tem a lei da oferta e da demanda. Ou seja, quanto mais oferta, você tem menos demanda, consequentemente o preço tende a ficar mais baixo. O que a gente está vendo agora é uma menor oferta do petróleo por conta da crise que está acontecendo, né, geopolítica entre Irã, Estados Unidos e Israel, ali por volta do Oriente Médio. Então a gente tem menos produção de petróleo porque as petroleiras foram afetadas, a gente tem uma alta demanda de preços que gera uma pressão inflacionária. E como é que eles conseguem conter essa pressão inflacionária? O que eles pensaram a respeito disso? Até 1971, mais precisamente em 15 de agosto de 1971, o presidente americano daquela época, Richard Nixon, suspendeu a conversibilidade do dólar em ouro. Até aquele momento, o dólar era uma referência do ouro. Basicamente, ele era lastreado em ouro. A partir daquele momento, ele passa a ser convertido basicamente na confiança de quem está emitindo vai te pagar, que na ocasião era o Banco Central americano, Federal Reserve, como a gente conhece hoje. Então, quando a gente faz alusão, né, de como é que nós vamos controlar o aumento de preços pela alta circulação da moeda, a gente basicamente vai aumentar o preço do dinheiro na economia, tornando o preço do dinheiro na economia cada vez mais caro pela alta na taxa básica de juros. Aqui no Brasil a gente conhece como Selic. Então aqui a gente entra no sistema especial de liquidação e custódia do Banco Central, que aqui sim, quando ele aumenta a taxa de juros, ele deixa o preço do dinheiro base na economia mais caro para os banqueiros, que repassa isso para toda a cadeia de consumidores que a gente conhece aqui no Brasil. Então toda a outra cadeia de consumidores, a cadeia de fornecedores, todo mundo que utiliza o dinheiro em alguma condição de crédito, né, isso tende a colocar preço na taxa de juros, e com a taxa de juros mais cara, a ideia é que tenha menos circulação na economia, e com menos circulação na economia, o preço da moeda cai. Caindo o preço da moeda, derruba-se também o preço da inflação, que aí isso é gatilho para a taxa de juros voltar a cair. Então tudo isso é cíclico. Aqui entende-se que as taxas buscam economia, né, equilíbrio, melhor dizendo, e elas não vão atingir o equilíbrio nunca, justamente porque quando a taxa de juros está alta, existe baixo estímulo à economia, a inflação cai justamente para derrubar a taxa de juros, que gera um efeito contrário, que aí é justamente ter o dinheiro mais barato, o dinheiro começar a circular, a inflação voltar a aumentar, e aqui sim a gente estaria falando que a taxa de juros controla um pouco o preço base da economia. Então o que o Banco Central faz em relação a isso? O Banco Central, né, ele controla a inflação, regula o sistema bancário, controla a base monetária, define a taxa básica de juros, e sempre que o Banco Central injeta dinheiro, ele não está imprimindo riqueza, ele está alterando a sua liquidez. Juro alto, menos crédito,
menos consumo, consequentemente menos inflação. E do contrário também é verdadeiro. Juro baixo, mais crédito, porque o dinheiro está mais barato, mais consumo e uma possível inflação. Então o Banco Central ele não controla a economia, ele controla as expectativas. E aqui, uma vez que você entende por que a taxa básica de juros foi criada, você vai entender do porquê que a expectativa da taxa básica de juros foi criada. Imagine que você tem um cartão de crédito. Começando pelo cartão de crédito, você pagou a sua primeira fatura, você consumiu as suas contas básicas, as contas de supermercado, as contas de gasolina, as contas também de comida para você se alimentar. E aí você usou o seu cartão de crédito. Passado um mês, você vai lá e paga a fatura do seu cartão de crédito e começa a consumir novamente. Só que durante esse período, você compra um telefone novo, você aumenta o seu padrão de consumo. Quando você compra um telefone novo, você parcela ele em 12 vezes. Então você comprou em março de 2026 e você vai terminar de pagá-lo em março de 2027, passados-se 12 meses. O banco que te empresta esse dinheiro a juros, ele tem um risco desse dinheiro valer menos lá em 2027, quando você for pagar. Por isso, que juros é o custo base do dinheiro na economia. E o custo base do dinheiro na economia, ele vai precisar olhar lá para março de 2027, porque de fato é quando você vai terminar de pagar aquilo que você tomou de crédito do banco através do seu cartão de crédito. Então, quando ele faz isso, ele vai no mercado de juros futuros e compra um contrato de juros futuros, ou seja, para março de 2027, porque se o dinheiro desvalorizar, ele vai receber menos através de você, mas no mercado financeiro ele vai ganhar com isso, porque ele vai ganhar se o juro subir e o dinheiro desvalorizar. Então ele faz uma aposta contra a moeda fiduciária. Agora, imagina que além de você poder ter o seu cartão de crédito, você também financia um carro, onde você vai pagar esse carro em 60 prestações. Então, nessas 60 prestações, a gente está falando que você comprou esse carro lá em março de 2027 e você vai pagar em 5 anos, que vai totalizar em março de 2032. Então, em março de 2032, que dão 60 meses, o banco que te emprestou esse dinheiro, ele vai te emprestar numa taxa hipotética de 10% ao ano. Claro que é bem mais, mas aqui é só para entender um pouco do racional. Ele te empresta 10% ao ano para 2032, e aí ele vai no mercado de juros futuros de 2032 e faz o que a gente chama de hedge de risco. Ele faz uma proteção contra o próprio risco, que é te emprestar esse dinheiro e o dinheiro desvalorizar, porque se o dinheiro desvalorizar, ele vai ganhar no mercado financeiro, mesmo perdendo, te emprestando esse juro. Porque se o dinheiro desvalorizar, quem é devedor é ruim, porque ele tem um ativo que vai receber menos. Ele tem uma condição de crédito pior. E agora, para quem está devendo, isso é excelente se o dinheiro desvalorizar, porque significa que a sua dívida também vai desvalorizar e você vai pagar um valor menor por ter contraído essa dívida. Agora imagina que depois de ter um telefone e um carro, você vai lá e financia um apartamento em 30 anos. Então 2033, para poder pagar até 2063. Mesma coisa, o banco vai te emprestar o dinheiro e vai no mercado de juros para justamente poder proteger a sua carteira de crédito. Então perceba que as taxas de juros variam conforme a expectativa de juros durante o período do telefone de 1 ano, do carro de 5 anos e também do imóvel de 30 anos. Essa expectativa a respeito de como é que a taxa de juros vai estar, cria-se o mercado de juros futuros. E esse mercado de juros futuros tem 3 pilares, basicamente. O tempo, porque o dinheiro hoje vale mais que o dinheiro de amanhã. O risco, porque existe uma chance de inadimplência. E principalmente a inflação, que é a perda do poder de compra, justamente porque o dinheiro desvaloriza ao longo do tempo. Então você tem uma inflação esperada, um prêmio de risco pelo prazo, um prêmio de risco pela inadimplência e um risco fiscal. Por isso que países em desenvolvimento pagam juros mais altos. Isso não é maldade, isso é a precificação da incerteza. E tudo isso cria o mercado de juros futuros. Como isso afeta você? Então agora a gente sai do cenário onde você tomou o crédito e vai no cenário onde você está emprestando o crédito. Então aqui existe-se a curva de DI, que é a expectativa de juros futuros em relação a hoje. Então hoje, quando a gente olha contratos de 2028, 2030, a gente vê taxas de 13%, de 14% ao ano aproximadamente.
Quando a gente olha mais para frente, 2035 está precificando entre 13,5 e 14, que é justamente essa expectativa da taxa básica de juros. E basicamente, se o mercado perde confiança no fiscal, a taxa de juros sobe, a taxa de juros longa, lá para 2033, 2035. E com isso faz com que o preço do título caia. Né? Por isso que a renda fixa oscila. Né? Imagina que quando o juro sobe, o mercado está dizendo: eu não confio totalmente no futuro e estou exigindo mais prêmio para se ter de fato esse ativo. Países com instituições fortes, país mais sério, vou pegar aqui a Suíça, por exemplo. Eles pagam menos juros, eles crescem de maneira sustentável e também atraem capital. País mais frágil, como o caso do Brasil, do México, Colômbia, Peru, eles pagam mais caro pelo dinheiro, eles vivem ciclos instáveis e o investidor inteligente faz o quê? Ele não reclama do sistema. Ele entende o sistema e utiliza disso de maneira a poder aproveitar a colheita de lucros quando essa instabilidade acontece, porque a instabilidade de juros é muito bacana para o investidor que quer marcar a mercado. A taxa de juros é o preço da confiança no futuro e o patrimônio é construído, né, justamente porque quem entende essa linguagem. Quando a gente compra um título de IPCA mais 8 para vencimento em 10 anos e a curva fecha meio ponto percentual, você vai ganhar meio ponto percentual durante todos os anos, nesses 10 anos, se você resolver por antecipar o título exatamente agora. O que vai acontecer? 10 anos de antecipação a meio por cento ao ano vai totalizar 5% no total, que você pode recebê-lo já no dia que você faz a sua marcação a mercado e receber todo o valor projetado futuro no valor presente. Então, basicamente, o investidor inteligente utiliza a curva de juros para poder reagir a uma antecipação de crise ou se posicionar numa virada de ciclo, que o BTG Pactual acredita que está no momento agora. Ou então estruturar sua carteira pensando numa política monetária e também numa política fiscal, porque isso é muito bacana para a gente poder usar esses ativos para a gente poder fazer a marcação a mercado. Então, colocando aqui na tela quais são os títulos que podem ser marcados a mercado, quais são os títulos que podem sair com ágio. O primeiro deles são os CDBs desageados através do mercado secundário. A LCI, LCA e letra financeira, desde que seja adquirida com ágio. A gente tem os CRIs, CRAs, debênture não isenta, debênture isenta e CDCAs, que também podem ser utilizados como marcação a mercado. São instrumentos que, em alguns casos, eles são isentos. Os títulos públicos federais são a maior classe de ativo a ser utilizada para marcar mercado e dentro delas a gente tem diversas outras, como as LTNs, que são os tesouros pré-fixados, a gente tem as NTNBs, que são os tesouros ligados à inflação e a gente não tem as LFTs, que o Tesouro Selic não é utilizado para marcar mercado e é interessante para você ganhar o carrego da renda fixa, que é você ter a sua posição rendendo dia após dia quando se investe em renda fixa. Dito isso, o vídeo de hoje foi esse, espero imensamente que você tenha gostado. Se gostou, é importante deixar o seu like. A gente se vê em breve.